Olá, boa noite, pelo menos para mim é noite aqui em Colatina, todo mundo acenando aí. Olá, boa noite a todas e todos. Então, obrigado pela presença de quem está aí aparecendo. Opa, tem um opa professor aí, opa, para você, o Timóteo. E espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem também. Obrigado pelos corações que estão surgindo aí. Boa noite, Duda. Sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos. Quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Goulart, sou professor de História. E esse nosso vídeo de hoje, a nossa conversa de hoje, ela envolve Brasil colonial. Então, para quem é meu aluno, para quem não é meu aluno, todos são bem-vindos para esse nosso vídeo. Ele está sendo transmitido aqui pelo canal, pelo perfil Memearquia, então vocês estão inscritos aí. Convido que vocês também procurem Memearquia no YouTube. E aí, Ricardo, tudo bom com você, meu caro? Temos aí a audiência de Goiás, legal. E que vocês procurem Memearquia também lá no YouTube, que temos vários vídeos. Não é um canal de história, Memearquia, mas também é de história. Então vocês encontram vídeos lá sobre história do Brasil, história geral, literatura, uma série de informações. Então vamos começar. Então, só para a gente ter uma direção de como é que nós vamos trabalhar, eu vou fazer uma pequena explanação sobre o nosso tema, o tema que eu divulguei anteriormente, há alguns dias, e vou abrir um tempo para que vocês apresentem perguntas. Na medida que eu for falando, vocês também podem perguntar, vai ser anotado e eu vou ver essas anotações e vou tentar responder para vocês, tá bom? Isso, Goiás é gigante, Ricardo, a gente sabe que Goiás é gigante. E nós, deixa eu ver, vamos falar de Goiás hoje tem Goiás, com certeza. Então, pessoal, falando mais uma vez, o nosso tema é o Brasil colonial nosso de cada dia, é o tema da nossa live de hoje. E você pode aí se perguntar, como assim o Brasil colonial nosso de cada dia? Rodrigo, quando você fala de Brasil colonial, você não está falando daquele período tão distante que geralmente aparece nos livros de história entre 1500 e 1822, quando foi a independência. Como é que esse Brasil colonial ele é nosso de cada dia? Parece contraditório, né? Para a gente entender, eu gosto muito de uma frase de um poeta chamado Milor Fernandes, poeta, né, esse dramaturgo, um pensador chamado Milor Fernandes, já falecido, e que ele, nossa, até meu irmão está aí, né, olha só que audiência bacana, dando tchau. Pensei que só minha esposa ia participar da live, ela está aqui com produção, família em peso aí, olha só. Ela não gostou que eu falei que ela é produção, mas eu falei que ela é esposa antes, mas enfim. Então, voltando lá no Milor Fernandes certa vez disse que o Brasil ele tem um enorme passado pela frente. Repetindo, o Brasil tem um enorme passado pela frente. Então essa frase ela me marca muito como professor de história, como historiador, que ela traduz muito quem nós somos, né? Nós temos ainda pela frente, no nosso futuro, uma série de questões passadas que nós ainda não resolvemos e precisamos resolver urgentemente. Esse momento é dessas encruzilhadas em que nós precisamos resolver esse passado. E boa parte desse passado que é presente, e se nós não fizermos algo, ele será futuro também, boa parte desse passado, presente e futuro, ele foi construído ou se desenvolveu nesse chamado período colonial, de 1500 até 1822. Nesse tempo aí. E eu gostaria de destacar, o nosso vídeo então ele vai destacar algumas permanências desse período colonial nos dias de hoje, ou seja, alguns processos históricos que começam, processos sociais, econômicos e políticos, que começaram no Brasil colonial e que permanecem ainda nos dias de hoje. Então nós vamos ter aí dois eixos para trabalhar isso, que é na economia e também em relação à sociedade. Que permanências são essas? Não vou falar de todas, obviamente, mas de dois eixos de permanência do período colonial que estão
entre nós no Brasil de hoje, que são aí que envolvem a economia e também a sociedade. Em termos de economia, se nós pensarmos no Brasil de hoje, aí meus alunos, que são boa parte deles dos cursos técnicos que envolvem a área agrária, vocês certamente já estudaram que o Brasil ele é um grande exportador de commodities. Essa matéria, esses produtos brutos ou próximos à matéria-prima, o Brasil ele é um grande exportador desse tipo de mercadoria, das commodities. Como minérios, como açúcar, carne. O Brasil se destaca, né? Nossa balança comercial depende principalmente dessa exportação dessas chamadas commodities, esses produtos ou bens primários ou produtos em estado bruto ainda, ligado à mineração ou à produção agropecuária, agropastoril. E essa nossa característica econômica, ela também é uma herança colonial, ela vem dos tempos da colônia, porque as atividades que se desenvolvem aqui na colônia, de 1500 a 1822, são atividades que são voltadas para o mundo agrário, para o mundo extrativo e para o extrativismo. Então nós tivemos aí, por exemplo, a primeira atividade econômica que os europeus desenvolvem quando chegam aqui foi justamente o extrativismo vegetal. Lá, aquela narrativa dos índiozinhos cortando madeira e a madeira o pau-brasil sendo mandado para a Europa, a extração da madeira, uma atividade extrativista. Logo depois, algumas décadas depois de quando os europeus chegam aqui, nós temos a produção do açúcar, plantio da cana, utilizando mão de obra escravizada, a produção do açúcar que era colocada nas embarcações e enviada para a Europa. E no finalzinho do século XVII e ao longo do século XVIII, nós temos a mineração, que foi uma das atividades mais rentáveis da colônia, extração de ouro e de diamantes das regiões onde hoje ficam Minas Gerais, Mato Grosso e aí, Ricardo, Goiás. Exatamente, disse que ia falar de Goiás e está aí Goiás. Na região que corresponde a esses 3 estados, nós tivemos a extração mineral, utilizando principalmente mão de obra escravizada também. E nós não podemos esquecer também, pensando na turma do agro, também a criação de gado, nas regiões do interior do atual Nordeste, também no sul do Brasil. Nós tivemos a criação de gado a partir do século XVII e hoje o Brasil ele ainda é um grande exportador de carne. Essa criação de gado que era utilizada na colônia para transporte, para alimentação, para a utilização do couro também em móveis e coisas do tipo, essa atividade começa na colônia. Então todas essas atividades hoje que o Brasil se destaca, mineração, exportação de produtos do agro, como açúcar, como carne, essas atividades se iniciam aí no período colonial. O Brasil hoje ele pode não ser um grande exportador de ouro, por exemplo, mas é um país que se destaca na exportação de derivados do ferro, por exemplo, que envolvem a mineração. Atividade essa que começou ainda no período colonial. Então, se nós olharmos para a economia colonial, nós temos aí uma diversidade de atividades que eram desempenhadas lá. Nós já falamos da mineração, do açúcar, da carne, do extrativismo da madeira, e hoje nós ainda continuamos um país que tem uma grande reserva mineral de ferro, e o ouro ainda continua sendo extraído. Nós somos um país ainda grande produtor de açúcar, um dos maiores produtores de açúcar da cana, ainda no atual Nordeste, mas também em São Paulo, em outras regiões, norte fluminense, norte do Rio de Janeiro, por exemplo. Temos também a produção do açúcar, destaque para o etanol. Temos ainda o extrativismo da madeira, não é o pau-brasil, que desde a década de 1960 ou 70, salvo engano, o pau-brasil ele foi considerado uma árvore sob proteção ambiental porque extraíram tanto que ele quase se esgotou. Exato, a extração do pau-brasil não foi só naqueles 30 primeiros anos, ela continua até o século XIX. A gente tem às vezes na nossa cabeça a ideia que parou o pau-brasil, começou o açúcar, começou a mineração. Não, essas atividades, em boa parte do tempo, elas foram paralelas. Então o pau-brasil começou, entrou o açúcar, mas o pau-brasil continuou sendo extraído. No século XVIII, com a extração mineral,
continua o açúcar, continua o pau-brasil e continua a pecuária. Então, se a gente olhar, por exemplo, o século XVIII, que é o século que está às vésperas do século de nossa independência, nós temos aí atividades paralelas econômicas acontecendo. Temos mineração, temos a continuidade da produção do açúcar, temos a extração do pau-brasil, né? Temos a pecuária e temos também, que eu não mencionei ainda, as drogas do sertão, lá no norte, no bioma da Amazônia, puxando aí para a biologia. No bioma da Amazônia nós tivemos a extração de o extrativismo de uma série de elementos da floresta, com pau-cravo e outros mais, que foram utilizados, que foram exportados ali pela cidade de Belém, do Pará. Então essa atividade também foi paralela às outras que eu mencionei, o açúcar, a mineração, a pecuária e todas elas. Então hoje o Brasil, apesar de ser um país industrial, ou parte da sua economia ela é industrializada, mas é um país ainda muito marcado pela mineração, pelo extrativismo vegetal e pela produção agrária, seja ela pecuária ou agrícola. Isso marca muito o Brasil e essa é uma herança colonial. E esses apenas, meus amigos e amigas, não são apenas dados econômicos, isso também tem uma dimensão social. Que dimensão social seria essa? A estrutura que é montada aqui no Brasil para a produção agrária, seja pecuária, seja agricultura, ela foi principalmente de grande propriedade. Aquela historinha do fundamental, das sesmarias, das capitanias hereditárias que doaram, os donatários doavam esses grandes lotes de terra que eram as sesmarias, e essas sesmarias doadas, esses grandes lotes de terra doados, eles são lá os vovozinhos das grandes propriedades que nós temos hoje. Ou seja, a estrutura fundiária, a propriedade agrária, agrícola no Brasil, pecuarista, ela começa em larga escala, em grandes propriedades produtoras do açúcar, criadoras de gado e de outras atividades também, como o tabaco, né, que foi bem produzido na colônia também. Então, essa estrutura fundiária, essa distribuição ou não distribuição de terras que nós temos hoje no Brasil, vocês podem jogar aí, procurar pela internet dados do INCRA, de outras instituições, que hoje praticamente metade das propriedades, metade da área produtiva do Brasil, ela está na mão de 1% dos proprietários. Eu sempre, com quem meu aluno sabe, que eu faço a brincadeira, é como se tivéssemos uma sala de aula de 100 metros quadrados, com 100 alunos dentro dessa sala, e eu dissesse que metade dessa área pertencia a um aluno. Essa é a distribuição de terra que nós temos no Brasil hoje. E isso também, não apenas, mas também e primeiramente é herança desse período colonial. Dessa não distribuição de terra do período colonial, que é preservada tanto pelo Império, a partir de 1822, mas também pela República. Mas essa aí é uma outra história, né, que vocês podem resgatar lá nos vídeos no YouTube, no meu canal, no canal Memarquia também, que eu tenho vídeos que eu falo sobre isso depois da colônia, mas o papo aqui hoje é sobre a colônia. Então nós temos aí, em primeiro lugar, além dessa herança econômica, nós também temos uma herança social que vem do período colonial. A primeira, nós começamos com a economia, mas nós já também falamos dessa herança social, né, que vem do período colonial. Então, passando para o ponto seguinte, já começamos a falar desse ponto seguinte, que é sobre a herança social que esse mundo colonial nos deixou. Veja, nós não estamos falando aqui que tudo que veio da colônia, tudo que nós temos hoje em termos de Brasil, seria uma herança do período colonial. Nós estamos falando da importância que esse período colonial teve para aquilo que nós somos de Brasil no dia de hoje. Então começamos a falar de economia e agora nós vamos falar sobre sociedade. Se nós olharmos para a cara que o Brasil tem hoje, o Brasil ele é um país marcado por grandes diferenças, por grande
grandes desequilíbrios sociais, né? É uma sociedade que nós podemos chamar de uma sociedade hierarquizada, por questões de renda, questões que envolvem gênero, questões que envolvem diferenças étnicas, são essas diferenças que marcam a sociedade brasileira. Se nós pegarmos, por exemplo, a dimensão do racismo, até por últimos acontecimentos, quem viu o Fantástico ontem, por exemplo, né, aquela abordagem policial que aquela moça, que aquela pedagoga até teve, né, uma pedagoga negra, a abordagem policial, como foi feita, e outros casos que vão se somando, marcam ou mostram como a sociedade brasileira hoje ela ainda é hierarquizada. O que eu estou chamando de hierarquizada? Ou seja, dividido em uma rígida diferenciação social, tão rígida que não impossível, mas muito difícil de ser rompida. Ou seja, uma sociedade em que a ascensão social, sendo redundante, uma sociedade em que a ascensão ela não é muito fácil de ser feita, ou para alguns grupos ela não é muito fácil de acontecer. Né? Se nós sairmos desses casos, né, específicos, como esse que eu citei, que apareceu no Fantástico ontem e outros, vocês ficam convidados a procurarem na internet um gráfico do IPEA. O que é o IPEA? Ele é um Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, um órgão do governo federal, que faz uma série de levantamentos econômicos e sociais sobre o Brasil. Então tem um gráfico do IPEA que ele faz a seguinte leitura: como que é a distribuição de renda no Brasil dos anos 2005 a 2015, ou seja, uma década que terminou há 5 anos atrás, está bem próximo da gente. Então esse gráfico ele coloca a seguinte informação, ou as seguintes informações. Quando nós pegamos o 1% mais rico do Brasil, que seria a nossa camada dominante, são os mais ricos, 1% mais ricos, mais ou menos 80% desse 1% é formado de pessoas brancas e mais ou menos 20% é formado por pretos e pardos. Estou usando o termo pretos e pardos, que é um termo que aparece pelo IBGE, um termo técnico. E se nós olharmos para o outro oposto dessa década de 2005, 2015, os 10% mais pobres no Brasil, os miseráveis, 80% deles são pretos e pardos e 20% deles são brancos, ou seja, se inverte. Ou seja, a maioria do 1% mais rico é formado de pessoas brancas e esse 10% miserável, mais pobres, ele é formado de pessoas, 80% deles é formado por pessoas pretas e pardos. Eu sempre pergunto para meus alunos em relação a esse gráfico, isso está dizendo que no Brasil todo branco é rico e todo preto e pardo é pobre? Não, não é isso que o gráfico está dizendo. Ele está dizendo que há uma diferenciação em que no 1% mais rico, repetindo, a maioria deles, 80% deles é formado de brancos, e se nós pegarmos o 10% mais pobres, ele é formado por 80% de pretos e pardos. É isso que esse gráfico diz. Só você procurar, eu coloco lá IPEA, gráfico, desigualdade, étnica, renda, que você vai encontrar. Ou me pergunte por outro canal que eu mando esse gráfico. Então é nítido que no Brasil nós temos uma diferenciação social, uma desigualdade social que também envolve questões étnicas ou étnico-raciais. E quando nós falamos de Brasil, em questões étnico-raciais, não há como fugir do quê? Da escravidão. Ou seja, quando nós falamos aquelas atividades econômicas no eixo interior da nossa fala, sobre mineração, açúcar, extração do tabaco, essas atividades utilizaram mão de obra escravizada. Ou seja, Portugal, pouco lembrado, ele era um império colonial. Né? A cultura brasileira é marcada por piadas em relação a português, em relação a Portugal, mas Portugal foi um dos maiores impérios que a humanidade já teve, um dos maiores impérios que a modernidade já teve, até o século XVIII. Então Portugal, no seu esplendor de império, tinha possessões. Aqui, somos nós, Brasil, havia possessões no continente asiático, até na China, e também possuía territórios, colônias no continente africano. E justamente dessas colônias africanas, que na verdade são das primeiras colônias de Portugal, Portugal dando aquela volta em torno da África para chegar lá nas Índias,
os comerciantes portugueses vão fazendo uma série de contatos econômicos nesses portos no litoral africano, que envolviam ouro, diamante, marfim e também seres humanos, ou seja, começa aí do século XV e XVI o tráfico de seres humanos nessas colônias, não só portuguesas, mas também de Portugal. Então esses indivíduos, esses homens e mulheres escravizados, retirados da África subsaariana, abaixo ali do deserto do Saara, na parte sul do continente africano, são trazidos para cá. Então a estimativa é que do início do tráfico até o último negreiro que aportou aqui, mais de 4 milhões homens e mulheres da África subsaariana vieram para cá escravizados. Repito, mais de 4 milhões. Em mais ou menos 300 anos que a escravidão dura. 300 anos. A escravidão, desde o primeiro navio negreiro que chega aqui na década de 1530 até meados do século XIX, nós temos aí mais de 300 anos, fazendo as continhas, em que a escravidão, em que foram trazidos homens e mulheres africanos e africanas para cá, para serem utilizados como mão de obra escrava. Principalmente onde? Na produção açucareira e na mineração. Porque é importante frisar que a escravidão não foi a única relação de trabalho no Brasil colonial. Outras relações de trabalho também aconteceram. Havia, por exemplo, uma forma livre de trabalho nas colônias do sul, na parte sul da colônia, que envolvia a pecuária. Havia, por exemplo, indígenas que trabalhavam em troca, que buscavam, que retiravam elementos da floresta e entregavam para os padres lá no norte, que são as drogas do sertão. Eles não eram escravizados, eles ganhavam parte da produção. Então, apesar da escravidão não ser a única relação de trabalho do período colonial, a gente não pode negar que ela foi a principal e marca a nossa sociedade. Então, quando nós temos uma etnia específica sendo subjugada à escravidão, isso deixou marcas sobre seus descendentes que se prolongam até atualmente, né? Até os dias de hoje. Então, não à toa, quando a escravidão ela se encerra, ali em 1888, você tem uma série de indivíduos que saem do cativeiro, que terminam o cativeiro pela Lei Áurea e tal, só que são indivíduos desprovidos de uma série de proteções materiais e de apoios sociais para continuar, né? Geralmente se faz a comparação, mas e os imigrantes também não vieram numa situação difícil? Vieram, mas também não se compara com a escravidão. Quando os imigrantes, por exemplo, vêm para cá, italianos, pomeranos e outros grupos, eles vêm com algum apoio governamental. Não que a vida deles não tenha sido fácil aqui, não foi. Muitos aí da região em que nós estamos sabem disso, mas também não se compara com aquilo que acontece com a escravidão, com aqueles que são trazidos para cá no momento da escravidão. Então esse é um ponto, uma permanência social que nós podemos destacar, que nós recebemos hoje do período colonial, a herança da escravidão, né, que marca a nossa sociedade até o presente momento. Mas nós podemos acrescentar outro elemento, por exemplo, as questões que envolvem gênero, né? Vocês aí, espertos e espertas como são, imagino que sabem desse dado, que o Brasil é um dos países em que mais mulheres são assassinadas, né? O Brasil ele tem, infelizmente, esse triste destaque de ser um dos países mais violentos contra a mulher. E o que isso teria a ver com esse nosso passado colonial? Tem a ver que a nossa formação colonial, os indivíduos que vêm para cá, os colonos que vêm para cá da Europa para se instalar aqui em diferentes trabalhos, como a produção açucareira, ou os padres que vêm para cá para evangelizar os indígenas, para ensinar a religião para os próprios portugueses e até para os africanos que estão vindo para cá, são europeus que são cristãos, são católicos. E a moral católica que é trazida para cá com esses homens, principalmente, sejam colonos, sejam religiosos, é uma moral que entende a mulher como submissa ao homem, em diversos sentidos. Essa é a moral da época. Esse é o ponto da época. Por essa moral católica trazida para cá, no período colonial,
a mulher ela tinha um grau de objetivação muito grande, ou seja, ela era considerada uma propriedade do seu marido. Isso não é uma regra que valia em todos os momentos. Há uma série de casos de resistência de mulheres. Há casos, por exemplo, de pequenos proprietários, pequenas famílias proprietárias do Brasil colonial, que justamente porque a mulher trabalhava junto com o homem, havia uma maior equidade nessa relação no governo da casa, vamos dizer assim, mas a moral que era apresentada pelos padres, que era pregado todos os domingos na igreja para os colonos, para as mulheres dos colonos, para os filhos dos colonos, que era ensinada aos indígenas, que era ensinada aos africanos escravizados e seus descendentes, era uma moral voltada para essa ideia de que a mulher ela era submissa ao homem. Apóstolo Paulo, São Paulo dizia isso lá nas suas cartas às igrejas. E essa é a moral católica que foi trazida para cá. Isso, se nós olharmos, abrirmos os jornais, olharmos os nossos noticiários, essa dimensão da objetivação da mulher, a ideia de que a mulher ela deveria se submeter às vontades dos homens, dos maridos, dos companheiros, enfim, marca o nosso cotidiano. E no período colonial isso está sendo constituído, essas relações estão sendo construídas. Aí nós podemos dizer que é uma herança social que temos aí do período colonial brasileiro, de 1500 a 1822. E ainda dentro dessa dimensão de gênero, nós temos a situação da mulher escrava, que era, pelo próprio conceito de escravidão, ela era uma propriedade do seu senhor. Então, dentro da dimensão da escravidão e nesse mundo colonial, os casos de estupros ou acontecimento de estupros não eram incomuns, né? Essa relação do senhor com as suas cativas, com as suas escravas, que em alguns momentos tentavam usar o próprio corpo como uma moeda de negociação, uma negociação que é entre desiguais, porque é o senhor e a propriedade. E para que era essa negociação? Para diversas coisas, seja não trabalhar num sol intenso na lavoura e trabalhar à sombra, né? Então a cativa negociava o seu corpo por essa situação, mas em outros casos a tomada desse corpo de maneira forçada, ela também acontecia pela própria dinâmica da escravidão. Então isso marca a nossa sociedade nos dias de hoje, é uma herança que nós temos aí desse mundo colonial. Então por isso, se nós pensarmos o nosso tempo presente, nós temos uma série de desafios econômicos. Por exemplo, até hoje nós somos um país marcado com exportação de commodities. E qual o problema disso? Há um problema nisso? Bem, quando as commodities elas estão num preço alto, num valor alto, né, açúcar, petróleo e tal, é muito bom, está entrando um monte de dólar no país. Mas o problema é que as commodities, principalmente vocês aí estudantes da zootecnia, da agropecuária, sabem que o problema das commodities é que o preço delas oscila muito no mercado internacional, principalmente aquelas commodities ligadas à agricultura e pecuária. Então, sei lá, dá um furacão não sei onde, arrasa com a plantação e isso faz de algodão, seja lá o que for, isso faz o preço oscilar. E como nós somos exportadores dessas commodities, o preço desse produto exportado ele cai, ou seja, nós ganhamos menos dinheiro. Outros produtos como tratores, chip de computador, até roupas, são produtos menos submetidos a essas oscilações da natureza e, portanto, têm preços mais constantes, além de terem maior valor agregado do que carne, do que trigo, do que soja. Então o problema do Brasil ser um país exportador de commodities é isso. Para ganhar muito dinheiro, a gente tem que vender muita commodity, e as commodities têm uma oscilação maior no mercado internacional do que outras mercadorias manufaturadas e industrializadas. Então isso é um problema. Nós ganhamos menos do que outros países que são marcados pela exportação de produtos manufaturados ou industrializados. Então já é uma herança colonial que é um problema para nós. E se você fizer qualquer busca simples na internet, você verá que desde os anos 80 para cá, o Brasil ele tem vivido um processo de desindustrialização, ou seja, nós estamos vivendo mais da exportação
dessas commodities do que a exportação de bens industrializados. Então essa é uma dimensão econômica que podemos dizer que é um entrave ao nosso desenvolvimento. E pensando nessa dimensão social, olhando para a realidade brasileira hoje, nós já falamos isso anteriormente, é uma sociedade ainda marcada pelo racismo, por preconceito que envolve gênero, por violência contra a mulher, como nós falamos aqui, e essas dimensões foram construídas, foram constituídas nesse mundo colonial, em que, marcado por uma moral católica específica que está vindo para cá, pela escravidão, essas dimensões marcaram a constituição do Brasil enquanto sociedade. Então, por isso que eu digo aí, ou por isso que o tema dessa nossa conversa é o Brasil colonial nosso de cada dia, porque esses entraves, eu estou chamando de entraves, ou essas dinâmicas que apareceram no mundo colonial, elas estão presentes ainda em nossos dias, aí nos nossos olhos e às vezes dentro da nossa casa, tanto economicamente quanto socialmente, em alguns casos, ou em vários casos, né? Então foi uma explanação rápida, né, sobre esse mundo colonial. Eu aproveitei para fazer um resumão desse período colonial brasileiro, fazendo alguns destaques,